Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu colocar o nome do meia Robert, ex-Atletique, numa lista provisória de inscritos na Libertadores da América. A janela de inscrições no Brasil começou só hoje, e você precisava enviar na última sexta-feira a lista de inscritos. Como o Galo conseguiu essa condição provisória, Robert não terá condição de participar da estreia nessa semana, mas vai ficar à disposição a partir da segunda rodada. Boa notícia para o torcedor do Galo. Wesley Bola Cheia. Nicola, boa noite. O jogo do Galo sábado só comprova o quanto o Galo era mal treinado. Não aguenta mais do que 70 minutos. O Wesley toca num ponto importante. Sob o comando de Gabriel Milito, o Atlético vai ser um time de muito mais intensidade e de muitos momentos de marcação-pressão. Essa marcação-pressão funcionou muito bem no primeiro tempo, mas fisicamente os jogadores se acabaram no segundo tempo. Com o Felipão era um esquema muito mais cômodo, de marcação atrás, para tentar puxar contra-ataque, aquela coisa da facilidade. E acho que vai demandar um tempo até que as coisas possam funcionar. Nicola, você apostará em quem na final, Cruzeiro ou Galo? Cara, o Guga, tá muito difícil esse campeonato mineiro, né? Até porque se a gente assistir só o primeiro tempo, era certeza de que daria Galo. Se a gente assistir só o segundo tempo, a certeza de que dá Atlético. E eu acho que o fato de jogar pelo resultado igual coloca o Cruzeiro com uma ligeira vantagem, tá? O empate, primeiro que o jogo da volta acontece no Mineirão apenas com torcedores do Cruzeiro. Depois que o empate é do Cruzeiro. Então, de 3 resultados, os 2 são do Cruzeiro. Do empate é a vitória. O Atlético entra, para mim, com menos chances do que o Cruzeiro, embora com mais time, né? O Galo precisa de um zagueiro? A pergunta é do Thiago Weber. Thiago, vocês atleticanos batem muito nessa tecla, né? A partir do momento em que o Milito passar a definir o esquema com 3 zagueiros, eu acho que há assim a necessidade de mais um defensor, que não será o Joaquim, está completamente fora da realidade financeira do clube. Falta de identidade tática, herança deixada pelo Filipão, aliada justamente à pressão de ainda não ter vencido na Arena. Certamente o Galo deve vencer no próximo confronto em casa. Boa. Certamente, sei não, certamente eu achava que o Atlético ia fazer um baita jogo, ia golear até o Cruzeiro depois do primeiro tempo que eu vi, e certamente não aconteceu. Mas vamos começar por isso aí. Ô Bolivar, te decepcionou, no geral, o jogo do Atlético no domingo? Ou no sábado, melhor dizendo? Ou você está olhando o copo meio cheio e está se apegando mais ao primeiro tempo do que ao resultado no total do jogo? Não, Breno, claro que é frustrante, né? Se você abre 2-0, tem uma chance logo depois com o Gêmeos, depois com o Paulinho, o Atlético poderia ali ter liquidado a fatura, né? Agora, impressionante como que o Cruzeiro não se abateu, apesar de ter tomado um vareio de bola, o Cruzeiro não viu a cor da bola no primeiro tempo, foi levar alguma chance de perigo aos 52 minutos com o Matheus Pereira de falta, desviando da barreira, e depois aos 53, naquele cruzamento que o Lucas Romero dá uma casquinha na bola. Né? Então o Atlético foi senhor do jogo. E depois que fez um 2-0 daquele, você imagina o seguinte: hoje é dia de Galo. A massa numa atmosfera, pelo que eu vi aqui, jogando junto, todo mundo ali, e o Atlético encaixado, organizado, com vontade e tal, não sei o quê. Agora, o que me impressiona é o seguinte: aquela fatalidade aos 4 minutos, um erro na saída de bola do Lemos, depois o Lemos, né, tenta tirar de qualquer jeito e acaba chutando contra o Gemerson e essa bola encobrindo o Everson. Mas como é que isso abalou o emocional do Atlético? Como é que o time se desorganizou? Né? Aí nós percebemos no segundo tempo que era aquilo que temíamos. Era muito mais fácil o Cruzeiro empatar e veio conseguir, infelizmente, no último lance do jogo, do que a gente fazer 3-1. Isso que eu não entendi. É isso que é preocupante. Agora, em termos de impressão, igual você falou, podemos usar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O meio cheio é o seguinte: dos 3 clássicos contra o Cruzeiro, o Atlético não havia feito 90 minutos ano passado, né, no Campeonato Brasileiro de 2023, que não fez esse ano no primeiro clássico, né, e fez agora, ele ficou 45 minutos só. Mas 45 minutos só não são suficientes. E claro que os caras ganham uma moral para o jogo da decisão. Mas eu confio no Atlético, Brenão. Engraçado. O que me preocupa é a questão do emocional e esse time ainda não ter jogado 90 minutos ainda em 2024, que o credencia nesse sentido. Agora, a decisão é decisão. Um pentacampeonato não vem todo ano, não vem todo dia.
Fazem 42 anos que o Atlético conseguiu, pela segunda vez e pela última, o pentacampeonato. Então, não é possível que esses jogadores não tenham como mostrar ainda mais vontade, mais brio. O Milito chegou, já mudou um pouco desse astral e tal. Porque o que me preocupa também, como o emocional do Atlético, é a passividade, de alguma forma, que esses jogadores têm aceitado esses resultados. Não é uma derrota, é um empate, mas para quem estava vencendo até os 53, é claro que ficou amargo para todos nós, né, Brenão? Mas como é que você viu? Você que estava na arena, que faz esse trabalho espetacular de dentro do campo e tal. O Atlético estava muito bem organizado, senhor do jogo no primeiro tempo, e se desorganizou completamente depois dos 4 minutos que foi o gol. Depois o Hulk toma um amarelo por reclamação disciplinar e logo aos 9 minutos o Gabriel Milito promove a substituição, a saída do Igor Gomes para a entrada do Edenilson, que foi muito criticado mais uma vez. Como é que você viu, Brenão, aí em loco, esse jogo Atlético 2 e Cruzeiro também 2? Então, Bolivar, eu vou ser bem sincero com você. Eu fiquei muito surpreso com a maneira com que o Atlético começou o primeiro tempo contra o Cruzeiro. Um time marcando alto, um time roubando muitas bolas do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia sair com a bola, o time com intensidade. O Zarate jogando pela esquerda, o que me surpreendeu muito, porque a gente sempre vê ele jogando pela direita. E ele surpreendeu a todos, porque ele ficava toda hora desmarcado, livre, e aí ele puxava o contra-ataque ali com o Paulinho, com o Arana. Então ele foi o grande articulador de jogadas do Atlético no primeiro tempo, foi o Zarate por ali, né? Surpreendeu a todo mundo. Né? E o Atlético encaixou 3 zagueiros de uma maneira perfeita. O time do Cruzeiro não tinha escapatória, tinha sempre uma sobra. Na saída de bola, o Gêmeos estava marcando o Matheus Pereira na intermediária do Cruzeiro. Teve uma hora que o Gêmeos pisou na linha da grande área do Cruzeiro para marcar a saída de bola. Eu até assustei e falei na transmissão. O Jebs estava participando com o Beto na narração. O Jebs, que é do Bicagalo. Eu falei, Jebs, olha isso, olha onde o Gemerson está. Então, assim, a coisa encaixou de uma maneira impressionante, mas faltou gás no segundo tempo. A intensidade foi muita no primeiro tempo, e aí o time no segundo tempo não aguentou. O gol do Cruzeiro, antes dos 10 minutos, foi um tiro certeiro, né, que atingiu o time, e o time deu uma desabada. E aí eu acho que né, Brenão? Não pode. Né? Mas aí eu acho que ele errou na substituição. Quando ele tira o Igor Gomes e coloca o Edenilson, se ele está preocupado em ganhar o meio de campo, fechar o meio de campo, que ele colocasse o Alan Franco, né? Porque o Edenilson, ele, infelizmente, ele não tem o mesmo poder de marcação do que tem o Alan Franco, do que tem o próprio Otávio, né? E aí o que aconteceu? O Atlético começou a ser dominado, cara. O Atlético, na hora de sair para o contra-ataque, a bola não chegava nem para Paulinho, nem para Hulk. O Arana, que jogou tanto no primeiro tempo, no segundo tempo a bola não chegava para ele. O Zarate morreu, pregou. Com 10 minutos, o Zarate estava pregado e o cara não tirou o Zarate. O Milito não tirou, insistiu. Foi tirar o Zarate com 32 minutos. Quer dizer, demorou muito para mim a mexer. E ele não ter colocado o Scarpa também me chamou a atenção. Porque eu acho que o Scarpa tinha que ter entrado. Por quê? É um jogo para jogador grande, o Bolivar. Claro, o Scarpa pode não estar jogando tudo que ele sabe e tal, mas é um jogo que, com a experiência dele, ele recebe a bola, cadencia o jogo, calma. Toca para cá, vamos colocar os caras na roda de novo, vamos acertar o nosso jogo. Era um jogo para ele, o cara hiper motivado para mostrar serviço, é final de campeonato. Pô, vai colocar o Scarpa com 48 minutos do segundo tempo. Né? Então, isso aí, para mim, eu acho que o Milito errou, mas eu vou dar um desconto para ele, porque ele ainda não conhece totalmente o elenco. Apesar que tem a comissão permanente do Atlético, podia ter ajudado, mas eu acho que o principal para mim foi a questão da intensidade física e do gol do Cruzeiro, que abalou o time do Atlético, e não poderia. É um time experiente, está jogando dentro de casa, com a sua torcida, não poderia ter sentido como sentiu. E detalhe, se tem mais 5 minutos de jogo, podia ter acontecido o que aconteceu com o Bahia lá em Salvador. O Bahia contra o Vitória no Clássico. Poderia ter acontecido. Então, assim, no final, para mim, foi justo o empate? Foi. Mas foi com sabor de derrota, porque você disse muito bem, primeiro tempo a gente podia ter feito 4-5. Liquidado a final no primeiro tempo. Liquidado. Né? Inclusive, no intervalo, eu me lembro que eu encontrei com o Adroaldo Leal da 98 e eu falei, pô, vocês ficaram no lucro. Ele falou, demais. No lucro demais. Que é isso? Se a gente voltar assim no segundo tempo, nós estamos perdidos. A final acaba aqui. Ele me falou isso.
Amigos meus cruzeirenses, inclusive estava com o Bernardo Mota agora, falou justamente isso. Eles temeram até pelo 6-1, porque depois daquele 2-0 aos 25 com o Hulk, o Gemerson tem uma oportunidade sozinho, uma bola alçada na área ali, que ele escora ou tenta fazer um passe para o Paulinho, enfim. Ele estava sozinho ali, podia ter tocado para o gol. E depois, aos 35 minutos, né, Brenão? Aquele lance do Paulinho, que ele traz para um lado, traz para o outro, se ele bate na primeira vez Foi que muito abriu preciosista, né, cara? ali, Foi muito poxa vida, não se para faz matar. isso, sabe? E mais do que isso. Então, isso foi no primeiro tempo e poderia ter sido 3 ou 4. Eu acho que o Cruzeirense estava com esse sentimento, como quem disse, se passar mais um, acabou, vai virar goleada, isso aí. E não fizemos. Pisamos na cobra e deixamos ela viva. E aí chega no segundo tempo que nós estamos falando, Breno, boas 4. Aí o Hulk é amarelado. Tem a substituição, sai Igor Gomes e entra o Edenilson. E eu estou lembrando aqui também o seguinte, também porque está aqui nas anotações, aos 29 minutos, o Paulinho tem uma tabela com o Edenilson, que talvez... E dá atrasa para o goleiro. Recua para o goleiro. Né? Atrasou, o Edenilson estava até com um ângulo maior para bater. Foi a única chance clara do Atlético no segundo tempo. Exatamente. Isso foi aos 29 minutos do segundo tempo. O ângulo que eu estava muito bem colocado. Na hora que o Paulinho chutou, eu falei, eu tracei a reta. Na hora que ele foi chutar, eu gritei gol. Falei, gol! Claro. Na hora que ele pegou na bola, devagarzinho, deu tempo do Rafael Cabral. Aí eu falei, não pode. Agora, cá para nós, hein? Também temos que agradecer muito ao nosso Rafael Cabral, porque eu vou dizer, hein? Que peru que ele tomou do Fux. Meu Deus do céu. Ele falhou. Primeiro gol da carreira do Fux, um golaço de jogada individual, e o Rafael Cabral acabou contribuindo, né? O Fux chutou a bola devagarzinho demais. Então é isso aí, minha rapaziada atleticana. Ficamos aqui com mais um vídeo aí da equipe do Galo, né? Trazendo as informações aí para você. Quero pedir aí que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like pra gente estar sempre aí trazendo as notícias do Galão da Massa aí para vocês, né? O Galo que vai fazer aí a sua estreia na Libertadores, depois tem a partida contra a equipe do Cruzeiro, né? O segundo jogo da decisão, e o Galo tem que vencer para poder sair com o título, né? O Galo que tomou esse prejuízo aí na primeira partida e agora só resta a vitória para poder ser campeão mineiro.